Estamos ao vivo aqui. Opa, pessoal do YouTube, estão me vendo aí, ó? O pessoal do YouTube tá aqui nessa câmera, tá? E vocês vão ver eu olhando muito para cá porque eu estou gravando em duas plataformas. Pessoal do Meet, aqui. Pessoal do YouTube, aqui. Beleza, já estamos no ar. Espero que o áudio esteja bacaninha, esteja legal para vocês. Eu estou escutando um pouquinho de eco só, mas eu acho que isso não atrapalha o vídeo da gente. Tá bom, galera? É isso aí, estamos de volta. Nós vamos ter agora a nossa primeira aula de exercícios resolvendo aí problemas de fração, tá? Já tivemos a parte teórica, certo? E essa parte teórica só para os membros, só para quem é aqui, né, do mini curso que eu fiz, tá? E a galera aí vai ter acesso ao debate das questões de exercícios. Beleza, Moi? Então bora começar? Você já está vendo aí a minha tela, tá? Frações e decimais. Por que eu coloquei frações e decimais? Vamos dar uma olhadinha aqui no edital, que aí você entende melhor, certo? Deixa eu botar aqui a cozinha vermelhinha para nós, ó. Gente, o primeiro tópico do edital aí para Calcaia, ele fala assim, ó, números inteiros e fracionários. Gente, isso é um mundo, né? Isso aí, você vê esse assunto numa sexta série e complementa no sétimo ano, tá? E você estuda números inteiros no sétimo ano, é quase um semestre inteiro, né? E fração também. Fração é um bimestre só debatendo aí as frações, frações equivalentes, transformar a fração em decimal e fala de porcentagem e tal. Então, por isso que eu cito que fração é um assunto muito importante. Observe, ele começa falando aqui dos números fracionários e vai pedir a soma de frações, a subtração de frações, tá? Multiplicação, divisão, potenciação, as operações básicas, tá? Bem aqui assim, galera, ele coloca ó, números decimais, propriedades e operações, e bem aqui mais embaixo coloca também porcentagem. Todos esses assuntos, eles estão interligados. Toda fração, ela pode ser escrita em um número decimal, certo? E toda porcentagem, olha o nome, porcentagem. Porcentagem é uma divisão por 100, ou seja, é uma fração por 100. Então, esse assunto, Moi, ele já pega aqui, ó, boa parte do seu edital, certo? E aí vou até colocar também expressões numéricas, né, que ele pode misturar aí essas operações, perfeito? E então, eu posso dizer para ti que fração é um tema certo na sua prova. Todo ano tem uma questãozinha de fração e eu vou já dizer qual é aquela que vai cair, certo? Porque nos últimos 3 concursos caiu igualzinho e eu espero que caia também, porque você vai acertar. Perfeito? Então, bora debater as questões, Moi. Eu sou calorento, preparei aqui a minha toalhinha, né? Porque o dandanzinho, né, ele soa bastante, aqui tá quente, né, pra caramba. Mas é isso. Perfeito? Bora começar? Podemos começar? O pessoal aqui do Meet, né, tá de boa a tela, aqui eu tô enxergando a tela de boa, tá? Então o pessoal do YouTube aqui também vai poder acompanhar essa aula junto comigo. Então bora, negado, bora começar, para não perder tempo. São muitas questões, eu trouxe aqui, eu vou trazer sempre as questões de exercício, mais ou menos aí com 10 questões, que dá para você ver uma quantidade muito boa, certo? Da teoria por trás. Perfeito? Então você que perdeu a teoria, não se preocupe. Dentro da própria questão a gente vê, relembra alguma coisinha. Tá certo? Então tá aí, galera. Matemática da CETRED, fraçãozinha, questão número 1, ela fala o seguinte, ó. Todas as questões aqui são da própria banca, tá? Não peguei nenhuma questão de fora. Todas as questões, né, caíram em alguma prova de 2017 para cima, tá bom? Então ela fala assim, a questão número 1, ó. Seu Antônio, ele gasta 6 latas de tintas, tá? Para pintar o quê? Para pintar 2/3 de uma parede, tá bom? Qual é a pergunta? A pergunta é, ó, a fração dessa parede que é pintada com apenas uma única lata. Observe que ele deu nessa questão que esta quantidade aqui é gasta com 6 latas. Eu só quero saber uma. Então, olha, o problema do aluno, quando ele pega uma questão qualquer, né, é interpretar esse problema, certo? É um problema de interpretação. O que é que eu tenho que fazer? O que é que a questão está pedindo? Qual é o cálculo? Por onde é que eu começo, né? Pois bem, vamos pensar assim, ó. Imagine que você vai comprar 2 lápis, tá? E essa compra, você gastou R$ 10. Nesses 2 lápis, tu gastou R$ 10. A pergunta que eu te faço é a seguinte: quanto é que custa somente um único lápis? Pergunta fácil, né? Ah, professor, se eu acho que eu tô na terceira série, pelo amor de Deus, é uma pergunta besta demais, né? Claro que vão ser R$ 5. Exatamente.
Dois lápis custam 10, quanto é que custa só um? R$ 5. Qual é a operação matemática que eu faço para descobrir que foram R$ 5 gastos? Divisão. Se dois lápis custam 10, para saber só um, eu divido por 2, né? 10 dividido para 2 vai dar R$ 5. Perfeito? É a mesma ideia que a gente vai fazer aqui. Porque ele diz que nós temos 6 latas. E as 6 latas você usa para pintar 2/3 de uma parede. Quanto é que eu vou pintar se eu tiver somente uma única lata? Aí, novamente, é uma questão de quê? Uma questão de divisão. E aí é uma divisão, galera, de frações, né? Então, por isso que é importante você ter a teoria bem feita, você lembrar dos assuntos. Como é que se divide duas frações? Ah, professor, não sei. Então, você não consegue fazer essa questão, tá bom? Então, você já sabe que o tema aqui nada mais é do que uma divisão de frações. Bora. Eu tenho 2/3 de uma parede, perfeito? E eu vou dividir pelas 6 latas. Por quê? Porque eu quero descobrir quanto é que somente uma pinta, né? Qual é a quantidade que apenas uma lata de tinta pinta. Tá bom? Então é 2/3 dividido por 6. Ah, professor, o senhor acabou de dizer que é uma divisão de frações. Mas cadê as frações? Ora, a primeira fração você já está vendo na parte de cima, que é a fração 2/3. E a fração de baixo, ela não está completa, né? Ela é uma fração aparente. Você sabe que embaixo desses 6, quando não aparece nada, você tem que colocar o número 1. E aí está claro. Daqui a primeira fração, daqui a segunda. Perfeito? E aí, como é que a gente divide duas frações? Anote aí no post-it se você não lembra e se você perdeu a aula de teoria. Repete a primeira e multiplica pelo inverso, pelo contrário da segunda fração. Perfeito? Então, bora. Vou fazer aqui de azul. Eu vou repetir a primeira fração. Qual é a primeira fração? É a fração 2/3. Tá bom? E eu vou multiplicar pelo inverso da segunda, pelo contrário da segunda. Se era 6 e 1, vai ficar agora 1 e 6. Perfeito? Tá claro aí, galera? Ficou muito difícil essa ideia? Tranquilinha, né? Dá para fazer, né? Show de bola. Bora multiplicar, porque agora na multiplicação de frações, basta você multiplicar reto. Multiplica aqui em cima o 2 com 1. 2 vezes 1 vai dar 2. E aqui embaixo você tem o 3 e o 6. 3 vezes 6 vai dar 18. Perfeito? Então, resposta 2/18, ou então 2/18. Cara, aí tu bota a mão na cabeça, tu olha para as alternativas, meu Deus, não tem. Errei. Calma, cara, respira, respira, respira. O Dandanzinho tá aqui para te ajudar. Meu amigo, eu costumo dizer em sala, né, que todo matemático é um apaixonado por números, certo? E como todo bom solteiro, né, ele quer se casar e um matemático, ele bota na cabeça dele, meu Deus, olha os exemplos que eu tô te dando. Meu Deus, eu vou casar com uma fração, eu adoro uma fração, eu vou casar com ela. Só que a fração, do jeito que tá aqui, é uma fração feinha, né? Você quer uma fração mais bonitinha, cara. A fração 2/18 não tá bonita, certo? E para uma fração ficar bonitinha, você tem que simplificar essa fração. Ó, anota, toda fração merece ser simplificada, certo? Ou seja, você tem que tentar diminuir essa fração. E aqui está na cara que dá para diminuí-la, né? Porque o número 2 que está em cima, ele é um número par, o número 18 também, e números pares dá para a gente dividir por 2. Divida em cima por 2 e embaixo também por 2. Olha que lindo que vai dar. Dividir por 2 é metade. Qual é a metade de 2? Qual é a metade de 18? 9. Tem ou não tem essa alternativa aí? Tem. É o item B de Boston, para você começar bem aí a nossa preparação em cima de exercício. Perfeito? Tá aí, galera, uma questãozinha muito teórica, certo? O aluno só respondia, só iria conseguir responder somente se ele lembrasse de como se divide uma fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Tá bom? Show de bola. Bora para a segunda questão.
E essa segunda questão aqui, cara, ela é uma questão clássica de todas as provas do CETRED. É incrível como você pega o histórico aí de 2023 para baixo, você vai encontrar em algum ano, cara, uma questão como essa. Incrível. Sempre uma questão de combustível envolvendo fração para descobrir aí, né, quantos litros vão sobrar, ou então quantos litros tem no tanque. São questões clássicas e você não pode deixar de vê-la, não pode deixar de saber fazer. Beleza? Então, questão número 2, ela fala assim: o tanque do meu carro tem capacidade para 60 litros. Então você já para, aí você marca essa informação, né? Vou pintar aqui de rosinha, que eu já sei que o total aí é de 60 litros. Beleza? E já foram consumidos 2/3 desse total. Conclusão: já foi consumido 2/3 de 60 litros. Então, não vou mais ler a questão, eu vou parar aí. E o meu primeiro passo, cara, vai ser entender o que é que essa fração está dizendo. Nós vamos ter que descobrir o que é que são esses 2/3, né? Porque essa fração representa uma quantidade de combustível. Mas quanto foi? Será que foram 20 litros, 30 litros, 35 litros, 40 litros? Eu não sei. Então, o seu primeiro passo é descobrir quantos litros já foram gastos nessa questão. Perfeito? E aí o cálculo é esse aqui, né, galera? Ó, você vai calcular, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a letra, não. Vou dar uma coisinha com essa letra. Beleza? Você vai calcular quanto é 2/3 de um total de 60 litros. Tá bom? 2/3 de 60. Você que já está acostumado com fração, você já sabe o que eu vou dizer. Faça o Didi Mumu. Ô Didi! Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Didi Mumu. Mas você que não viu isso ainda e você que não está acostumado comigo, você vai se perguntar, professor, mas por quê, né? Por que é Didi Mumu? Onde é que vem isso, né? E a ideia é bem simples, galera. É só você lembrar do que é que significa uma fração. Fração nada mais é do que um pedaço de alguma coisa, uma parte de alguma coisa. Quando eu falo para ti 2/3, eu estou dizendo que eu peguei alguma coisa, eu dividi em 3 pedaços, olha a palavra, dividi em 3 pedaços e pintei 2. Por isso que é 2/3. Seria algo desse tipo, ó. Pega um retângulozinho, divide esse retângulo em 3 pedaços e aí você pinta 2. Conclusão, você pintou 2 partes de 3. 2/3, uma fração. Tá? E olha as palavrinhas que eu falei, cara. Tu pega o total e divide em quantos pedaços? 3. Tu divide por 3. Nesse momento aparece o que eu chamo de Didi, que é dividir. Tá? E a segunda é que você vai pintar 2. Ou, em outras palavras, você vai multiplicar por 2. E agora aparece o Mumu. Por isso que é Didi, Mumu. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Tá claro? Então, calcular, galera, 2/3 de 60 é pegar o número 60 e dividir em 3 partes. Quanto é que é 60 dividir para 3? 20. Ah, rapaz. Ou seja, cada pedacinho desse, cada quadradinho desse, vale 20. Porque 20 mais 20 mais 20 me dá 60, né? E como eu peguei 2 partes, eu vou multiplicar por 2. Por isso que é Didi Mumu. 20 multiplicado por 2 dá um total de 40 litros de combustível que esse carro já gastou nesse percurso. Tá bom? Então, o total gasto aqui foi um total de 40 litros. Em outras palavras, ainda faltam quantos, né? Ó, ainda faltam 20 litros. Opa! Ainda faltam 20 litros para terminar esse combustível. Beleza? Dúvidas aí, pessoal? Tranquilo, né? Belezinha? Divide, multiplica. Show! Agora, bora continuar a leitura porque a gente já descobriu quanto foi que esse carro gastou. Então, a questão falava assim, ó. O tanque do meu carro tem capacidade para 60 litros e já foram consumidos 2/3, ou seja, já foram consumidos 40 litros do mesmo jeito que a gente acabou de ver. Então, está faltando ainda 20 litros. Olha a pergunta da questão, ó.
Sabendo que o meu carro consome ou percorre 12 quilômetros com apenas 1 litro. 1 litro, ele anda 12 quilômetros. A pergunta é, quanto ele ainda vai poder andar sem que ele precise abastecer esse carro? Ora, se a questão diz que ainda faltam 20 litros, a gente descobriu isso, na verdade, né? Ainda temos no carro 20 litros, e eu sei que com apenas 1 litro eu ando 12, com 20 litros, para saber o total, basta que eu multiplique, né? Se com 1 litro eu ando 12 km, com 20 litros eu vou andar quanto? Ora, eu vou andar vezes 20, né? E essa multiplicação aí, ó, chuchu, beleza, você faz de olho fechado, né, meu amigo? 2 vezes 12 dá 24, repete o zero, então vai dar um total de 240 quilômetros. A alternativa é, certo? De efetivo, né? O que é que você vai ser próximo ano aí em Calcaia, se Deus quiser, ou então no outro concurso que você almejar. Perfeito? Então, resposta 240 quilômetros. Gente, esse tipo de questão eu acho que você vai ver já já uma próxima, se não é a próxima, se eu não me engano, é a terceira já, do mesmo jeito, tá? Igualzinho. Deixa eu ajustar sua câmera aqui. Bom, certo. Então você vai ver uma próxima questão que ela é igualzinha a essa aí, igualzinha. Então, se você não sabe responder, tá na hora de aprender a fazer esse tipo de questão, porque certeza aparecerá na sua prova lá em janeiro. Belezinha? Show de bola? Bora para a questão número 3. Acho que são 13 questões, né? 13 ou 10 ou 11 questões. Bora para a questão número 3. Olha aí, ó, questão número 3 de novo. Eu nem li ainda, mas já vi aqui a palavra gasolina, né? Então é uma questão muito parecida com a anterior. Ela fala o seguinte, ó. Quando eu fui navegar o meu barco a motor, né? Com o meu barco a motor, eu percebi que minha gasolina estava acabando. Então, eu resolvi abastecer o meu navio com o combustível reserva. Tá, até aí não falou absolutamente nada, né? Talvez daqui para frente é que vem aí os pontos importantes do problema. Ao colocar 50 litros, a seta do marcador que indicava 1 terço, certo? Passou a indicar o quê? 3 quartos. Ou seja, tu concorda que de 1 terço até 3 quartos houve um aumento? Não foi? E esse aumento equivale aos 50 litros, certo? Que eu tinha nessa brincadeira. Tá bom? Então, o tanto que aumentou na fração equivale a 50 litros. A pergunta é: qual é a capacidade em litros do tanque de combustível do meu barco? Ou seja, qual é a capacidade total? Total. Observe que ele colocou só uma coisinha, ele colocou 50 litros, que não é o tanque cheio, né? Porque saiu só de 1 terço e foi para 3 quartos. Então, claro que esses 50 litros não é o total, e olha para as alternativas, todas são, né, de 80 para cima. Tá bom? Então, qual é a capacidade aí do tanque do meu barco? Beleza, então você vai partir dos números que a questão te deu. Observe que eu marquei ali 3 números. Eu marquei a fração 1 terço e a fração 3 quartos. E essa diferença de quando saiu daqui para cá equivale a 50 litros. Então você já sabe que vai ter que fazer uma operação com fração aqui. Como a diferença é que é 50 litros, tu vai pegar o que tem hoje menos o que tinha antes, e isso vai ter que dar 50 litros. Ou seja, é uma questão de subtração de frações. Tá? Então a ideia aqui, pessoal, é você fazer o seguinte: vamos pegar aqui a canetinha, certo? O que você tem agora é 3 quartos, o que você tinha antes era 1 terço. Portanto, vamos descobrir quanto é que aumentou de 1 terço para 3 quartos. É só fazer 3 quartos menos 1 terço, tá? 3 quartos menos 1 terço. Deixa eu me limpar aqui, porque, rapaz, o calor tá grande, não é brincadeira não. Ceará, aliás, a FUNSEMI ontem, né? Ela mandou a gente não sair de casa durante o período de 11 horas até 3 da tarde, né? Porque o calor ia ser intenso e realmente eu tô gravando esse vídeo aqui 2h30, né? O calor tá de matar, meu amigo. Mas é isso, né? Simbora. Então, tu tem que fazer 3 quartos menos 1 terço. Subtração de frações, certo? E aí, ó, deixa eu voltar aqui pro edital. Olha como o edital é legal, né? Bem aqui ele coloca, ó,
múltiplos e divisores, e um deles é o MMC, mínimo múltiplo comum, né? E tu só resolve uma questão de subtrair fração ou somar fração se tu souber o que é um MMC, tá? Porque o seu primeiro passo para subtrair duas frações é calcular o MMC dos números aqui de baixo, certo? É calcular o MMC do número 3 e do número 4. Perfeito? Então, bora começar aí. Vamos começar calculando esse MMC. Existem duas maneiras de se calcular um MMC. Uma maneira rápida, certo? E uma maneira mais fácil. Ambas são fáceis, não são difíceis não, certo? Mas os alunos, quando eu estou lá na sexta série, eu costumo explicar pela tabuada. Por exemplo, eu quero calcular o MMC de 4 e de 3. Faz a tabuada do 4, faz a tabuada do 3. Em algum momento, algum número vai se repetir. O primeiro que se repete é o MMC. Tá? Então, eles fazem assim, ó. Começa a tabuada do 4, depois faz a tabuada do 3. Tabuada do 4. 4 mais 4, 8. 8 com mais 4, 12, né? 12 com mais 4, 16. Com mais 4, 20. E assim vai, que é infinito. Faz agora a tabuada do 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 3, 15. Eu não preciso mais fazer nada. Porque o MMC ele é o menor múltiplo da tabuada que se repete. Qual é o primeiro que se repete aí? Não é o número 12? Pois bem, o MMC entre 4 e 3 é 12, certo? Então, essa é a maneira que eu ensino lá para os alunos da sexta série. Mas, existe, claro, você já está acostumado, você que já é adulto aí, você já faz o MMC dividindo, né? Você pega aqui o número 4, o número 3, coloca um embaixo do outro, um do lado do outro, né? E faz essa retinha aqui, que é um artifício para calcular MMC, e vai dividindo, ó. Por 2, aqui vai dar 2, o 3 não dá, tu repete. Vai dar por 2, que fica 1, o 3 não dá, repete. E agora só dá por 3, que vai dar 1 e 1. E aí acaba, né? De modo que o MMC é a multiplicação de todos eles. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 vai dar 12 do mesmo jeito. Tá bom? Então, ambos os métodos são legais, são rápidos, dá para fazer tranquilo, tá? Mas aí tem gente que tem dificuldade em divisão, então eu coloco, faz só a tabuada aí, cara, que é sucesso. Beleza, galera? Então, o MMC, ele deu 12. Conclusão. Quando você pegar a sua fração, deixa eu fazer aqui no S-Note, né? Porque eu tenho mais espaço, né? Depois eu volto para lá, tá, galera? Então, eu estou calculando 3 quartos menos 1 terço. E nós descobrimos que o MMC vai dar quanto? O MMC vai dar 12. Conclusão, aqui embaixo vai ficar uma fração só, que a fração agora fica embaixo o número 12. Certo? Agora lembre da questão anterior. Qual foi a palavrinha que eu falei que você vai usar sempre em fração? Didi, mumu. Didi, mumu. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Vai ser a mesma coisa aqui. Tu vai fazer o didi e depois o mumu com a primeira fração. Depois o didi e o mumu com a segunda fração. Perfeito? Então, bora. Quanto é que é 12? Ó, 12 dividido por 4 vai dar 3. Pega esse 3 e multiplica lá em cima, que também é 3. E aí, 3 vezes 3 vai dar 9 aqui em cima. Perfeito? Show, né? Menos. A mesma coisa com a outra fração. Ó. Agora é 12 dividido para 3. Quanto é que é 12 dividido para 3? 4. Como lá em cima tem o número 1, quanto é que é 4 vezes 1? 4. Tá bom? Geralmente a galera acha difícil esse conteúdo, né? Porque tem muita multiplicação e muita divisão, certo? Então a galera não gosta muito de somar a fração, não. Então, Didi, Mumu. 12 dividido para 4 dá 3. 3 vezes 3, 9. 12 dividido para 3 dá 4. 4 vezes 1 fica 4. E como a conta é de menos, 9 menos 4 vai dar igual a 5, 12 avos. E aí a gente volta para o nosso materialzinho, né? E a gente está vendo que essa subtraçãozinha aqui, ó, vai dar 5 dozeavos. Olha que maravilha, né? 5 dozeavos. Perfeito, galera. Pronto. Então, nós já calculamos aí a diferença entre os dois, né? Deu 5 dozeavos.
Só que a questão fala que essa diferença equivale a quantos litros de gasolina? 50. Então, nós vamos ter que interpretar isso aí também, certo? O que é que significa a fração 5/12? Bora voltar aqui para cá, ó. O que é que significava a fração 2/3? Dividia em 3 pedaços e pintava 2. Bora voltar para cá. O que é que significa 5/12? Bora lá. Vamos para o S-Note. Seria você pegar um retângulozinho, né? Dividir em quantos pedaços? 12. Vamos ver se eu consigo dividir aqui bem bonitinho em 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e o último aqui é o 12, ó. Pronto. Então eu desenhei aí, pessoal, um pedaço dividido em 12. Como a fração que a gente tem é 5/12, eu vou pintar aqui um total de 5, olha. 1, 2, certo? 3, 4 e 5. Tudo bem? Então, a fração que está pintada é a fração 5/12. Tá. E aí, o que é que a questão diz que essa fração vale? Ela diz que a fração vale 50 litros. Ou seja, aquela parte que está pintada, galera, daqui até aqui vale 50 litros. E aí, qual é a conclusão que a gente chega? Quanto é que vale cada pedacinho desse? Se 5 pedaços de 12 vale 50, quanto é que vale só um pedaço? Ora, se 5 pedaços vale 50, tu concorda comigo que cada pedacinho desse vale 10? Não é? Porque 10 5 vezes não vai dar 50. Cada estruturazinha dessa da fração, cada divisãozinha dessa, vale 10 litros. E eu quero saber quanto é o tanque total. Não é essa a questão pergunta? Ó. Qual é a capacidade em litros do tanque todinho? Pois bem, a gente já sabe que cada pedacinho do tanque vale 10 e que o tanque ao todo tem quantos pedacinhos? 12. Ora, se eu tenho 12 pedaços e cada um vale 10, quanto é que é 12 vezes 10? 120 litros é a resposta do exercício número 3, seria a alternativa C de CETRED. Tá bom? C aí de CETRED. Observe que eu fiz essa questão, galera, só na lógica, né? Só no desenho, tá? Se você não entendeu pelo desenho, assim, pela estrutura, né, ó, que eu fiz só na lógicazinha, você poderia também fazer a divisão, né? A divisão, porque poderia fazer assim, ó, para quem tá, para quem não entendeu essa parte, poderia fazer desse jeito aqui, ó. Eu sei que 5/12 do total, né, ele vale 50 litros. Aí você faria aqui uma regra de 3, certo? E acharia que a continha, ó, você passaria esse 12 multiplicando, e aí 50 vezes 12 daria 600. E quando você pegar 600 e dividir aqui pelo 5, ia dar 120 do mesmo jeito. Só que eu achei um cálculo muito mais difícil, né? Dá para a gente fazer aqui a ideia de fração sem esse sofrimento todo, só a gente olhando para o desenho, para a representação geométrica, né? Eu acho que deu para você entender aqui o processo, mas quem quiser fazer ali por regra de 3, também dá certo. Beleza, galera? Então a resposta aí, 120, e tem que ser a questão número 3. Eu costumo dizer que as questões de frações, elas ou vão ser muito fáceis, ou ela é a mais fácil da prova, ou ela é uma questão, galera, super difícil, tá? Essa aqui, ela já tem um nível um pouquinho mais alto que as demais. Não é uma questão tão fácil. Tá bom? Mas também eu não vou classificá-la como super difícil, tá? Dá para fazer, dá para fazer. Beleza? Simbora, vamos para a questão número 4. E ela fala o seguinte, ó. Bora, na construção de uma casa, 1/3 dela foi concluída na primeira semana e 2/5 na segunda. Faltando ainda qual fração para terminá-la? Né? Então, observe, eu fiz quanto? 1/3. Depois fiz mais quanto? 2/5. Então, você já sabe que é uma questão de somar frações. E qual é a diferença para essa aqui? Nenhuma. É de menos, mas o processo, que agora é de mais, né? O processo é exatamente o mesmo. Didi, Mumu. MMC
Didi, Mumu. Tá claro? Então, a ideia é você pegar um terço que você fez na primeira semana e mais 2/5 da segunda semana, certo? E aí, pronto. Somar frações, calcula primeiro o MMC e depois o Didi, Mumu. Tá bom? Qual é o MMC entre 3 e 5? Bora fazer a tabuada. Tabuada do 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Tá bom. Tabuada do 5. 5, 10, 15, 20. Opa! Neste momento eu já estou vendo que o primeiro que se repete é o 15. Então o MMC entre 3 e 5 é 15. Então lasca aqui o 15 aqui embaixo, meu amigo. Ó. Lasca o 15 aqui embaixo. E apronta, se prepare, alce o seu cinto para você começar a viajar aqui no Didi, Mumu, Didi, Mumu. Ai, meu Deus, não aguento mais Didi, Mumu, né? Bora! Quanto é que é 15 dividido para 3 na primeira fração? Vai dar 5. 5 vezes o número 1 que está lá em cima. Vai dar 5. Mais outra fração. 15 dividido para 5 vai dar 3. Como tem o 2 lá em cima, 3 vezes 2 vai dar 6. E, portanto, eu já fiz quantos pedaços dessa casa? 5 com mais 6. 5 mais 6, 11, de um total de 15. Aí você coloca a cerquinha aqui para ela não fugir. E essa é a sua resposta, certo? Você já fez 11 partes de um total de 15. Professor, já sei o que você vai dizer. O que é, minha filha? Vai, arrebente. Não tem esse item não, professor. Ah, rapaz, não tem, né? Não tem. Graças a Deus. E se tivesse, você não poderia marcar. Porque ele não perguntou quanto da casa já foi feita. Olha a pergunta. Quanto da casa ainda falta para terminar? Fração é um pedaço. Você já fez quantos pedaços? 11 de 15. Ainda faltam quantos? Ora, se eu fiz 11 para completar 15, ainda faltam 4. Alternativa B, né? Ainda faltam 4 partes de um total de 15 para finalizar essa casinha. Beleza, galera? Certo? Beleza? Mais uma questãozinha aí de somar a fração, Didi Mumu de novo, já é a terceira que aparece o Didi Mumu, né? Tome cuidado com isso. Vá se acostumando, se familiarizando com os problemas que a banca cobra aí de fração, certo? Agora, pelo amor de Deus, sirene ligada, você tá ouvindo? Tá ouvindo uma ambulância passando ali? Ela tá só esperando você cometer esse erro. A ambulância tá ligada, já tá ligada, que se você errar, um professor de matemática morre no mundo, né? A fração não era 1/3. E eu vou somar com a fração 2/5. Galera, se fosse fácil desse jeito, todo mundo acertaria a fração, cara. Tem gente que quer marcar o item D. Olha aí, por que vai marcar o item D? Quanto é 1 mais 2? 3. Quanto é 3 mais 5? 8. 3 oitavos. Pronto, lindo. Tá vendo? Você está ouvindo? Você está ouvindo? Não está ouvindo? Eu estou ouvindo. Uma ambulância passando voado com o professor de matemática que você acabou de matar. Não, não, não. Somar fração não é isso. Não é somar embaixo nem somar em cima. Bom que eu faço ao contrário, né? Não é somar os dois. Se fosse fácil assim, todo mundo acertaria, cara. Somar fração é MMC, Didi. Beleza? É isso aí. Bora para a questão número 5. Acabando, tá na metade do caminho já, tá? Questão número 5 fala assim: ó. Fernanda, após receber o seu salário, gastou 1/5. Olha, observe que ele não deu a fração, ele só falou, né? 1/5 com o transporte. E agora vem a parte difícil, ó. E do que sobrou, gastou 1/3 com alimentação. E ainda resta quanto? 480, certo? Seu salário é quanto? Olha, Moi, existem diversas maneiras de se fazer essa questão, né? Existe a maneira com equação, existe a maneira somando frações, existe a maneira só na lógica, tá? Vou tentar te mostrar aqui o jeito mais fácil. Dá para eu mostrar todos, né? Certo? Não dá para mostrar todos os jeitos, mas eu vou tentar mostrar aquele que eu acho que é mais razoável para você entender, tá? Bora, primeira parte. Ela fala que ela gastou aqui 1/5, certo? 1/5.
Perfeito. Do que sobrou, agora essa parte é importante, ó. Do que sobrou, veja, se ela gastou 1/5, tu concorda que sobrou aqui 4/5? Ela gastou uma parte de 5, então ainda faltam 4 partes de 5. Pronto. Dessa parte que sobrou, ela gastou o quê? 1/3, certo? Ou seja, observe, ela gastou 1/3 do que sobrou, da sobra. Vou colocar aqui da sobra, certo? Oh, meu Deus. Da sobra. Então, ela gastou 1/3 da sobra. Só que quanto é essa sobra? 4/5. Então, tu vai calcular primeiro quanto é 1/3 de 4/5. 1/3 do que sobrou. O que sobrou era 4/5, então é 1/3 de 4/5. Essa palavra de, tu pode trocar por vezes. Então, é só multiplicar as duas frações. 1 vezes 4 dá 4, e 3 vezes 5, 15. Ou seja, ela gastou agora com alimentação 4/15. Tá claro? Então, observe os dois gastos que ela fez até agora. Ela gastou 1/5 com transporte e gastou agora 4/5 com o quê? Com alimentação. Sabendo disso, ainda sobrou, depois que ela gastou esses dois pedaços, ainda sobrou 480. Quanto é que vale o salário dela inteiro? Tá? Então, bora pensar. Vamos descobrir quanto é que sobra ainda desse salário? Ele está dizendo aqui que está restando ainda 480. Bora descobrir quanto é que está faltando. E aí é o mesmo princípio da questão anterior. Eu gastei 1/5, depois gastei mais 4/15, vai dar tanto, e eu vou ver o que é que sobrou. Tá bom? Então a ideia é você pegar 1/5, que foi o primeiro gasto com transporte, somar com o segundo gasto com alimentação, que foi 4/15. O meu medo aqui nessa questão é que você colocasse nessa parte 1/3. Ela não gastou 1/3, ela gastou 1/3 do que sobrou. Tá? Atenção com a interpretação do problema. Então, é 4/5 mais 15... 4/5 não. 1/5 mais 4/15. Bora fazer ali no S-Note e descobrir quanto é que vai dar essa soma aí. Bora voltar para lá. Ó. Então, a soma agora que a gente vai fazer é 4/15 mais 1/5, né? Primeiro passo, calcular o MMC do número 5 e do número 15, que são os caras que estão embaixo. Faz a tabuada do 5. 5 mais 5, 10, 5 mais 5, 15. Pronto, já achei que se repete. Nem precisei fazer a tabuada de baixo. O primeiro que se repete é o 15. Portanto, o MMC é 15. Tá bom? E agora? Didi, Mumu. Didi, Mumu, Didi, Mumu, Didi, Mumu, Didi, Mumu. Você vai ouvir muito essa frase em fração. Certo? Vai, Moi. Quanto é que é 15 dividido para 15? 1. E lá em cima é 4. 1 vezes 4, 4. Mais. Quanto é que é 15 agora na outra fração? Ó. 15 está embaixo. Quem é que está embaixo na outra? Não é o 5? Quanto é que é 15 dividido para 5? 3. 3 vezes 1 lá em cima, 3 também. Beleza? E aí fica 4 mais 3, 7. 15 avos. E aí você para, volta para lá. Você agora descobriu que o total gasto foi 7/15. Então, professor, eu gastei 7 partes de 15? Foi. 7 partes de 15. E a pergunta do problema é: qual é o salário inteiro, sabendo que sobrou 480? Isso aqui é o que eu gastei, certo? Isso é o que eu gastei. Galera, volta para cá. Se eu gastei isso aqui, né? Quanto é que sobrou? Sobrou o quê? Né? Eu não gastei 7 partes de 15. Quanto é que falta ainda para completar esses 15? Se eu pintei 7, para chegar em 15 falta quanto? 15 tira 7, 8, né? Opa, então sobrou 8 partes de 15. Ainda sobrou 8 partes de 15. Bora desenhar isso? Vamos desenhar isso aí, ó.
Você vai dividir em 15 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E a última é 15. Você finge que está todo mundo igual, certo? E você vai pintar 8 pedaços, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, isso aqui foi o que sobrou, né? Sobrou 8 partes de 15. Tá, mas não quero isso não. Eu quero saber quanto é que é isso em dinheiro. Aí tu lembra que a questão diz que o que sobrou vale quanto? O que sobrou vale 480. Ou seja, essa parte que está pintada aqui, galera, ela vale quanto? 480 reais. Só que essa parte que está pintada são quantos, hein? São quantos retângulozinhos que eu pintei? Nós pintamos 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pintados. Ora, se esses 8 que estão pintados custam 480, quanto é que vale só um quadradinho desse? Só um. Tu vai pegar o 480 e dividir por 8. E é claro que 480 dividido por 8 vai dar 60 reais, porque 8 vezes 6 é 48, né? Conclusão: cada quadradinho desse vale 60. Cada quadradinho desse vale 60. Quantos quadradinhos tem? 15. Portanto, o total que eu tenho nessa brincadeira vai ser o 60 multiplicado por 15. E aí você sabe fazer. 6 vezes 5 é 30, 0 sobe 3. 6 vezes 1, 6, com mais 3, 9. Repete o zero que tu não usou. Vai dar 900 reais de salário. O salário inteiro dessa pessoa é 900 reais. Tá bom? 900 reais. Tem essa alternativa? Graças a Deus, alternativa A de aprovado, meu amigo. A de aprovado. Tá? Gente, eu sei disso. Eu sinto que eu estou fazendo aqui. Deixa eu voltar para lá, né? Eu sinto que as questões que eu estou fazendo são de um jeito diferente que você está acostumado a ver, né? Geralmente o professor ensina isso com equação, tá? Só que eu voltei para a sala de aula recentemente e voltei a dar aula para a sexta série, né? Fazia tempo que eu não dava aula para a sexta série. E na sexta série, cara, você vê esses mesmos assuntozinhos aqui. Só que você não pode ensinar equações para os meninos, né? Eles não sabem o que é um x ainda, um y, né? Você tem que ensinar só com desenho, só intuitivo, né? Essas multiplicações e divisões. E a didática que eu botei para eles fazerem lá esses problemas é desse jeitinho aqui. E eles entendem, cara. A mente sexta entende, certo? Então, por que não vocês aí que já são adultos, por que vocês também não podem entender desse jeito, né? Talvez para quem já está acostumado com equações, isso aqui pareça um sofrimento, né? Esse jeito é super difícil, o professor Danley está complicando as coisas. Mas se você começar a treinar do jeito que eu estou fazendo, e você que já me acompanha sabe que o jeito que eu faço geralmente é o mais fácil, né? Você gosta mais do que aquele jeito tradicional, certo? Eu acho que você vai se dar bem, né? Do que ficar endoidando naquelas equações. É a minha visão, certo? É a minha visão. Então, eu acredito que se você treinar desse jeito que eu estou fazendo, observar que a fração é só desenho, eu acho que vai dar bom para ti. Perfeito, galera? Então, essa é a nossa questão número 5, né? Questãozinha número 5. Outra questão de somar frações. Perfeito? Bora para a questão número 6. Aí, ó. Opa, olha aí, questão linda de novo, ó. Questão número 6, outra questão de combustível. Cara, vai cair na tua prova isso aí. Isso vai cair na tua prova, isso é certeza, certo? Eu tô indo em cima do que sempre cai, cara. Então, observe, já é a quarta questão que fala do mesmo assunto. Cuidado, cuidado, tô avisando, hein? Questão 6 fala assim, ó. João Paulo recebeu, percebeu que o marcador de combustível do seu carro estava marcando quanto? 4 décimos de sua capacidade total. Então só tinha 4 décimos lá dentro, né? E aí ele foi abastecer. Quando ele abasteceu 18 litros, certo? O que foi que aconteceu? Ó, tinha 4 décimos. Eu coloquei 18 litros, ficou com quanto? Ó, ficou com 7 décimos. Tá bom? Aí a pergunta é: qual foi ou qual é a capacidade total, certo, do combustível aí, da reserva de combustível que tem no carro, que cabe aí no carro do João Paulo em litros? Tá? Ele quer saber qual é o valor total do combustível aí.
Beleza? Show de bola. Mesmo jeito da questão anterior. Quanto é que você tinha? 4 décimos, tá aqui. Quanto é que tem agora? 7 décimos. Ou seja, não aumentou? Esse aumento vale quanto? 18 litros. Certo? Então você vai primeiro descobrir quanto é esse aumento em fração. E você sabe que esse aumento em fração vale 18 litros. E eu vou fazer só com desenho. Isso é uma questão mais fácil, tá? Pelo seguinte fato. Quanto é que eu tenho agora? Eu tenho 7 décimos. Menos o que eu tinha antes, que era 4 décimos, certo? Essa diferença aí vai dar 18 litros. Por que que é uma questão mais fácil? Porque eu não preciso tirar MMC aqui. Porque olha os números que estão embaixo. 10 e 10, eles já são iguais. E aí eu não preciso mais fazer a conta do MMC, né? Porque o objetivo do MMC é igualar os caras de baixo. Como eles já estão iguais, eu posso só fazer a conta em cima e morreu a questão. Quanto é que é 7 menos 4? 3. E embaixo não é 10? Então continua 10. Conclusão, eu abasteci o carro com 3 décimos, certo? A diferença entre os dois, na verdade, deu 3 décimos. Tá bom? Show. Agora bora desenhar, cara. Eu sei que você quer fazer com equação. Bora desenhar. Venha comigo que eu tenho certeza que tu entende. Desenha. O que é 3 décimos? 3 décimos, professor, não é uma fração. Aí a fraçãozinha. Tu vai dividir essa fração em quantos pedaços? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Aí, né? Assim, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu vou pintar quantos? 3. 1, 2, 3. Pronto. Isso aí é a minha fração representada com desenhos. Só que a questão fala que esses 3 décimos que eu coloquei de combustível lá dentro, vale quantos litros? 18. Ou seja, esses 3 pedaços valem quanto? 18 litros. Ora, galera, se 3 pedacinhos, 3 retângulozinhos valem 18, quanto é que vale só um? Ora, 18 divide para 3 retângulozinhos. Quanto é 18 divide para 3? 6. Ah, rapaz. Então quer dizer que cada quadradinho desse vale quanto? Vale 6. E eu tenho quantos quadradinhos? 10. Portanto, o valor total vai ser 6 quadradinhos no total de 10. 6 vezes 10, 60 litros seria a alternativa B. Tá vendo, cara? Só intuitivo, não tem X aqui, não tem sofrimento, tá? Só na lógicazinha, que é o que você procura. Você é um professor de história, você é um professor de arte. Arte não, que não vai ter arte. Ó, é um absurdo, né? Um absurdo. Eu tô aqui no município que eu tenho que dar aula de arte, que é uma coisa triste, né? Eu não sou professor de arte. Mas é isso. É, e, então, reivindica, né? As pessoas de arte deveriam fazer. Arte e religião, na verdade, né? Deveriam fazer aí uma, eu vou cortar isso do vídeo, que vai dar problema. Então, cara, você aí que é professor de história, professor de português, que não tem nenhuma obrigação de saber matemática, você quer a menor preocupação possível. Quanto menos cálculos fizer, melhor. E se for intuitivo, excelente, né? Então, aquelas questões que usam equações, pode ser até mais tranquilos passo a passo, mas é mais difícil de entender. Aqui só nos desenhos eu acho que você entende de boas, tá? De boas. Beleza? Se não estiver entendendo, galera, manda uma mensagem para mim. Eu respondo todo mundo, né? É difícil eu deixar alguém aí no YouTube, né? Ou então alguém que manda uma mensagem no Instagram sem resposta, tá? Às vezes eu demoro, mas eu respondo. Tá bom, galera? Então tá aí a questão número 6, 60 litros. Eu acho que é a questão mais tranquila aí do dia, né? Essa questãozinha. Menos cálculo, não precisa fazer MMC nem nada. É isso aí. Bora para 7. São quantos? 7, 8, 9, 10. São 11, né? Essa 10 aqui repetida, não. Não, é porque eu esqueci de colocar 11, né? São 11 questões, boy. Então já estamos na 6. Falta aí mais 5 questõezinhas. Simbora. Questão número 7. Fala assim, ó. Pedro Paulo gastou 2/3 do seu salário. Primeira informação importante, ó. Gastou 2/3 do seu salário. E em seguida, 1/4 de quê? Do restante. Então, atenção. Cuidado, olha a palavra restante aparecendo de novo. E ainda ficou com 300, ou seja, isso aqui que eu grifei por último foi o que sobrou, né? Ó, ainda sobrou 300.
Novamente, galera, nós vamos fazer só com desenho. É a sua última chance, talvez, de entender com desenho. Vem comigo. Vamos. Abre tua mente, cara. Abre tua mente. Bora. Ele gastou quanto? 2/3, inicialmente. Aí ele vai gastar mais alguma coisa. Vai ser mais um quarto? Não. É um quarto do que sobrou, do restante, né? Se ele tinha gasto 2/3, ainda sobram, certo? 1/3 do salário, tá? Ainda sobra 1/3. Então ele gastou 1/4 do ou da sobra, né? Ou seja, ele gastou 1/4 do ou de 1/3. E aí você já sabe que esse de significa multiplicação. Multiplica em cima e multiplica embaixo. 1 vezes 1 dá 1 e 4 vezes 3 vai dar 12. Então ele gastou aqui, ó, 1/12. Perfeito? Então tome cuidado com isso. No primeiro gasto foi 2/3, o segundo gasto foi 1/12. Ficando ainda com R$ 300. R$ 300 foi o que sobrou nessa brincadeira. E aí ele pergunta qual é o salário total que o Paulo tinha, né? Pois bem, do mesmo jeito, né? Fazer a soma de fração, a gente vai somar, vai calcular o MMC, vai descobrir quanto é que é essa soma e no final vai ver quanto sobrou e fazer os desenhos. Bora. Primeiro gasto, ele gastou 2/3. Mais, qual foi o segundo gasto? 1/12. Pronto. Vamos descobrir quanto é que isso aqui dá. Vamos fazer lá no S-Note essa soma, né? A sominha que a gente vai fazer é 2/3 mais 1/12. Tá bom? Primeiro passo, calcular o MMC. Então, tu vai calcular o MMC de 3 e de 12. Bora. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. Opa, não precisa fazer mais nada. O primeiro cara que se repete é o número 12. Então, o MMC vai ficar aqui embaixo, 12. Claro? Tá vendo, cara? Vai começar a ficar mais rápido o negócio. Você começa a fazer, vai aprendendo, vai ficando mais divertido, né? MMC é 12. 12, tu vai fazer agora o Didi Mumu. Didi Mumu, certo? Vai, Moi, faz aí o Didi Mumu. Quanto é que é 12 dividido para 3? 4. 4 vezes 2 lá em cima. 8. Mais. Quanto é que é 12 aqui? Divide para 12. 1. 1 vezes 1 lá em cima. 1. Né? E aí fica 8 mais 1, 9, de um total de 12. Então a resposta é 9/12. Bom, isso aqui foi o que ele gastou, tá? Então ele gastou nessa brincadeira 9/12, certo? Como a questão fala que ainda sobraram 300, ó, ainda sobrou isso aqui, né? Ainda sobraram R$ 300. Vamos descobrir lá quanto é que sobra também. Porque a fração que deu foi a fração 9/12 que ele gastou. Quanto foi que sobrou? Ou seja, quanto é que falta para ele gastar ainda? Se ele gastou só 9, ainda faltam quantos para chegar em 12? 3. Então ainda sobrou 13/12. Bora desenhar? O que é que significa 3/12? É pegar um retângulozinho, dividir em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pedaços e pintar quantos? 3. 1, 2, 3. Pronto. O que tu pintou aqui foi 3 partes de 12. 3/12. Tá claro? Pois bem, só que a questão diz que esse pedaço que sobrou vale quanto, ó? R$ 300, cara. Ou seja, essas 3 partes valem R$ 300. Então eu te pergunto quanto é que vale somente uma única parte? Se as 3 valem 300, quanto é que vale só uma? 100. 100, 100, 100. E aí cada pedaço desse vale 100, né? Até chegar aqui no final, cada retângulozinho desse é 100. E como eu quero saber o gasto total, se cada bichinho desse é 100 e ao todo eu dividir em 12 pedaços, vai ser 100 vezes 12, que vai dar R$ 1.200. Alternativa C de Cetred de novo, meu amigo. Olha aí. Né? Tá vendo, cara?
as questões saem, todas as questões saem desse jeito que a gente está fazendo, tá? E com o menor cálculo possível, o menor sofrimento possível, eu tenho certeza disso. Espero que você esteja gostando. E mande aí, cara. Escreva aí pra mim. Tô gostando. Tá horrível. Tô gostando, não. Porque sua mensagem é importante, certo? E ajuda aí, né? A achar esse vídeo chegar em mais pessoas. Beleza? É isso aí, galera. É isso aí. Simbora. Faltam só mais 4. Não, consigo 4 ou 5 questões. Vamos embora pra gente terminar. Já são quase 1 hora de vídeo aí. Né? E é isso aí. Bora. Questão número 8, ó. De um total de 180 candidatos, 2/5 estudam inglês. Aí, primeira fração, né? 2/5. Deixa eu fazer pintando, né? Mais bonito, né, galera? Então, pronto, ó. O total é 180. Aí ele fala que 2/5 estudam inglês, 2/9 estudam francês e 1/3 estuda espanhol. E quer saber, e diz que o restante estuda o quê? Alemão. Então a pergunta é: quantos candidatos estudam alemão, né? Quanto é que dá os alemães, os alemães? Ai, Ave Maria, o português bem dizido, né? Os alemães. Os alemães, rapaz, que é isso, né? Eu gosto de deixar o professor de português com raiva, né? Mal vou implicar com o professor de português. Entendedores entenderão, né? Então ele quer saber quantas pessoas aí estudam, né? Alemães, né? Que é alemão, tá? Então bora fazer a continha, né? Ele me deu várias frações e eu sei, ó, 2/5 é inglês, mais 2/9 é francês, mais 1/3 espanhol. Eu vou somar esse negócio para saber quanto é que dá já, né? Então a ideia é somar mesmo. Sofrimento gostoso, sofrimento gostoso, ó. Primeira fração, 2/5. Mais segunda fração, 2/9. Mais terceira fração, 1/3. Eita. E vamos ver quanto é que isso aqui dá. Isso aqui dá quanto? Não sei. Vamos descobrir, né? Quanto é que vai dar essa brincadeira. Beleza? Bora fazer a continha lá no S-Note que a gente tem espaço, tá? Fazer aqui que aqui tem mais espaço, ó. Então a primeira fração é 2/9, né? Ou era 2/5? Era 2/5. Ah, tem 2/9 também. Então seria 2/9 mais 2/5 mais 1/3 e vamos descobrir quanto é que essa brincadeira vai dar, né? Primeiro passo, calcular o MMC de 9, 5 e 3, tá? Você pode fazer pela tabuada, tabuada do 9, tabuada do 5, tabuada do 3, ou pode dividir também, certo? Eu vou fazer pela tabuada, que eu estou fazendo sempre pela tabuada, né? Para você ver que vai dar um pouquinho mais de sofrimento. Por isso que é importante você aprender vários métodos, né? Ó, tabuada do 9. 9 com mais 9, 18, com mais 9, 27, com mais 9, 36, com mais 9, 45. Vou parar aí, que já tá bom. Tabuada do 5. 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25. Ninguém se encontrou ainda. Mais 5, 30, mais 5, 35, mais 5, 40, mais 5, 45. Opa, o 45 se encontra. Eu já posso dizer que 45 é o MMC? Não, tem que se encontrar aqui na tabuada do 3. Mas ele também vai se encontrar na tabuada do 3, tá, pessoal? Porque 3 vezes 15 é 45. Então, eu sei que o MMC de 9, 5 e 3 vai ser o número 45, sem medo de estar errado. Beleza? E aí, segundo passo, Didi, Mumu, Didi, Mumu, Didi, Mumu. Tá? Vai ter que saber bem tabuada, né? Quanto é que é 45 dividido por 9? Pronto! Agora tu vai entender por que eu ensino assim para os meninos da sexta série. Geralmente eles têm dificuldade em tabuada, né? Eles odeiam tabuada. Quando eu mando eles fazerem a tabuada na mão, eles já têm a resposta do Didi Mumu. Ó, eu só não sei tabuada não. Quanto é que é 45 dividido por 9? Tá aqui a tabuada, cara. Ó. Deu quantas vezes até chegar no 45? 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, 45 dividido para 9 vai dar 5. Né? Então, é por isso que eu mando eles fazerem daquele jeito, porque eles já têm a resposta na mente, aí, e aqui já é escrito também, tá? 45 dividido para 9 dá 5. Quanto é que é 5 vezes o 2 lá em cima? 10. Mais. Quanto é que é 45 dividido para 5? 9, né? Dá 9. Quanto é 9 vezes o 2? 18. Mais. Quanto é que é 45 dividido para 3? 15. 15 vezes 1 lá em cima dá 15. Tá bom? De modo que a soma de todo mundo aí vai dar, ó, 10 mais 18, 28. 28 mais 15, 43, né? Ou seja,
A soma de todos os alunos vai dar 43,45 avos. Isso aqui são todos, né? Sem os alemães, né? Sem os alemães, tá? Daqui a soma dos outros três lá, do francês, né? Que mais? Francês, espanhol e o outro é o inglês, né? Inglês, francês e espanhol. Quando eu somar os três, vai dar isso aqui. Os alemães são quanto faltam, né? É o que falta ainda. Quanto é que está sobrando? Se eu tenho 43 de 45, ainda faltam quantos? Faltam 2 de 45. Isso aqui que falta são o quê? São os alemães. Ah, é o pessoal da Alemanha. É o pessoal da Alemanha, né, professor? Nem manhã, né? Pessoal da Alemanha aí. Beleza? Show! E aí, pronto. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a divisão para acabar. Nós sabemos que os alemães são 2,45 avos. Ora, mas a questão disse que o total de alunos era quanto? A questão falou que o total era 180 alunos, não era isso? Não era lá? Vamos voltar. Total de alunos, 180 candidatos. E eu sei que desses candidatos, nós temos quantos que são alemães? Quantos são alemães? 2,45 avos. Portanto, o total de alemães é 2,45 avos de 180. 2,45 avos de 180. E aí nós temos um Didi, Mumu. Didi, Mumu. Tu vai dividir em 45 pedaços e pintar 2. Quanto é que é 180 dividido por 45? Vai dar 4, né? 4 alunos. Como lá em cima é 2, 4 vezes 2 vai dar um total de 8 estudantes aí da nacionalidade alemã. Seria a alternativa... São quantos? São 8, né? 8 estudantes. Alternativa C, de novo, de CETRED para você. Né? Aí, uma questãozinha muito boa também, dos mesmos princípios, né? Usa as mesmas coisas, né? Operações aí com frações, Didi, Mumu, somar, tá? Então, o TD de hoje era focado nisso, que você saia daqui sabendo somar frações, sabendo dividir frações, sabendo o que é um MMC, sabendo Didi, Mumu, importantíssimo. Didi, Mumu eu usei em todas as questões aqui, cara, todas. Então, dê uma olhadinha, né? Coloquei no Google, cara, terminou esse TDzinho aqui, que é pouco, só são 10 questões, né? Terminou o TD, coloquei exercícios, operações com frações, PDF, concursos. Cara, aparece um monte de questões. Não precisa ser específico da CETRED. Pode pegar qualquer um, né? Qualquer um que tem exatamente vai aparecer esses mesmos probleminhas aqui. Vale a pena você fazer isso. Beleza? Aí, questão número 8, resposta 8, né? E vamos para 9. As 3 últimas questões para a gente fechar essa brincadeira e já tá bom demais, né? Questão número 9, ó. 2/5 de um orçamento custam 240. Quanto é que vai custar 3/4 do mesmo orçamento? Aí, 2/5 custam 240. Quanto é que vai custar 3/4? Bora, vamos pegar a primeira fração, 2/5. Como é que eu desenho 2/5? Vai pegar um retângulozinho, dividir em quantos pedaços? 1, 2, 3, 4, 5, certo? E vai pintar 2. Porque a questão fala o quê? 2/5, né? Então você pinta 2, ó. A questão disse que esses 2 que estão pintados valem quantos? 240. Então, esses 2 pedaços aqui, ó, só esses 2 valem 240. Pergunta que eu te faço é a seguinte: quanto é que vale só um quadradinho? Se os 2 quadradinhos valem juntos 240, quanto é que vale só um? Divide por 2, seria 120, né? Esse aqui vale 120, esse vale 120 e todos os outros vão valer 120. Portanto, qual é o valor total desse orçamento? Se cada um é 120 e eu tenho 5 quadrados, vai ser 120 vezes 5. 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 2 dá 10, 0 sobe 1, 5 vezes 1 dá 5, com mais 1 lá em cima vai dar 6, ou seja, o total que eu vou gastar nesse orçamento aí é de R$600. Claro? O total é R$600. Qual é a pergunta da questão?
Cuidado com o item E aqui, né? Ó. Cuidado com o item E. Não é o item E, não. Ele não pergunta o total. Ele pergunta quanto é só 3/4 desse valor. Ou seja, quanto é 3/4 de R$ 600. Vou deixar você responder, cara. O que é que a gente vai usar aqui? Que palavrinha que eu vou dizer para tu usar aqui? Didi, Mumu. Didi, Mumu. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Tu vai pegar 600 e dividir por 4. Quando é que é 600 dividido para 4? 150. E aí pega 150 e multiplica pelo que está lá em cima, que é 3. Quanto é que é 150 vezes 3? R$ 450 seria a alternativa D de Danley. Cuidado. Cuidado. Eu tava com medo que você marcasse esse item aí, mas você não vai cair nessas pegadinhas, pelo amor de Deus, não caia. Não caia, não caia nelas, né? E é isso aí, galera. Beleza, Moi? Né? Então tá aí, ó. Fizemos com desenho e fizemos com Didi Mumu. Não usei equações. Não usei equações. Mas eu vou te mostrar aqui. Só para isso aí com a equação, tá? Tô cansado. Vamos fazer aqui com a equação. A questão diz que 2/5 do total que eu não sei é x, vale... Quanto é que valia? 240, né? Vale 240. Era assim que você iria fazer com fração, para você que não aprendeu desenhando, tá? Então, 2/5 do total vale 240. Aí tem que usar as operações inversas. Esse 5 que está multiplicando, que está dividindo, passa multiplicando. Então, vai ficar 2x igual a 240 vezes 5. 2x vai ser igual a 240 vezes 5 vai dar 1.200. Passa esse 2 que está dividindo. 1.200 divide por 2 vai dar um total de R$ 600. Do mesmo jeito que a gente encontrou aqui. Só que a gente encontrou de um jeito muito mais fácil, gente. Sinceramente. Ó, a gente fez nem cálculo aqui. A gente só desenhou, viu que 240 era para 2, então cada um era 120. E como tinha 5, 120 vezes 5, 600. Agora, para que fazer essa equação aqui, que é sofrimento para caramba? Né? Aí vai de gosto. É questão de gosto, né? Você tem que acreditar no professor que está lhe ensinando, você tem que acreditar na didática dele e seguir. Quando você compra um curso, você confia nos professores que estão com você, né? Infelizmente, o método que a gente ensina nem sempre é o melhor, né? Às vezes a gente faz o melhor que é para nós e para certos alunos. Ah, isso aqui deu certo com esses alunos. Mas pode ser que para você não dê certo. Não, professor, eu prefiro de outro jeito, eu prefiro daquele método, né? Mas isso aí tem que ser dito. Até para o professor tentar mudar até a forma dele ensinar. Olha, se eu estou ensinando aqui de um jeito que é com desenho, ninguém está entendendo, por que eu vou continuar? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Mas o que eu estou usando aqui é uma coisa que está dando certo numa turma de sexta série. Sexto ano são meninos de 12 anos, pessoal. 11 anos, 12 anos. Então, se dá certo numa criança, que é um negócio super difícil de ensinar, um menino, né? Por que não vai dar certo nos adultos? Eu parto dessa premissa, que com vocês tende a dar certo também. Beleza? Então eu confio, acredito imensamente que com o desenho seja melhor do que com a equação. Né? Mas aí você tem que dizer, escreva aí, diga aí, professor, não, é melhor o outro mesmo, é melhor o outro jeito, esse aqui não prestou não. Professor, deu certo, esse aqui tá massa, eu vou treinar assim, eu acho que vai dar para eu acertar. Beleza? Então dê esse feedback para a gente saber como é que tá. Se for o caso, eu faço até outro, né? Até outro vídeo, não, pessoal, vamos pegar outras questões aqui e voltar para o jeito tradicional, que é ensinar com equações. A gente faz aqui. Como se você pegar o meu antigo vídeo, eu já fiz um vídeo aqui de fração na CETRED. Se você olhar o vídeo de fração antigo, de 2019 ou 2020, né? Ele é ensinado com equações, né? Para tu ver como, no decorrer do tempo, a gente vai aprendendo coisas novas, vai melhorando a didática, melhorando o ensino, e até chegar num denominador comum, né? Até chegar num jeito que todo mundo aprenda, certo? Então eu achei que aquele vídeo lá de fração ficou um pouquinho difícil. Ah, não, vamos fazer aqui com um jeito de geometria, só com desenho para ver se melhora. É um teste. Estou testando com vocês. Tá bom? Bora para a questão 10. Eita, questão número 10, pessoal, e aqui a questão 11 também, são duas questões que envolvem operações com decimais, tá? E aí, essa parte teórica que você também não viu, você que está vendo só essa parte de exercício, obviamente, o grupo aqui, né, que está comigo junto já viu essa parte. Eu aconselho você pegar uma calculadora e divida aí, faça várias divisões com 10.
Pega o número, pega o 2 e divide para 10, vai dar 0,2. Pega o 5 e divide com 10, vai dar 0,5. Pega o número 53 e divide por 10, vai dar 5,3. E aí tu consegue ver uma lógica por trás. Toda vida que for uma divisão por 10, vai dar um número decimal que vai ter quantos números depois da vírgula? Só uma. Só tem uma. Aí por que você acha que é só um? Aí você não consegue entender. Aí você vai para a divisão com 100. Pega o mesmo número que você dividiu por 10 e divide por 100. Quando você pegar o 2 e dividir para 100, vai dar 0,02. Quando você pegar o 5 e dividir para 100, vai dar 0,05. Quando pegar o 53 e dividir para 100, na calculadora, tá? Vai dar 0,53. Quantas casas tem agora depois da vírgula? Duas. Por que você acha que na primeira só deu um, depois da vírgula que vai dar 2? Pela quantidade de zeros. Se o número está dividindo por 100, que tem 2 zeros, ele vai ter 2 números depois da vírgula. Não faz sentido isso? O 10 só tem um zero, só tem um número. Ah, rapaz, isso a gente vê, pessoal, na parte teórica, tá? Você que não viu a parte teórica, você não faz no curso comigo. Seja membro aí, cara. Seja membro do Dandan, que você vai ter acesso a esses vídeos, tá? Beleza? E aí, cara, é o seguinte. Aqui você tem duas questões com números decimais. E é óbvio, cara, é óbvio que trabalhar com decimal não é legal. É interessante que a gente coloque esses números decimais em fração. E aí a ideia que a gente vai usar é justamente essa que eu acabei de falar. Sempre a quantidade de números depois da vírgula define que fração é. Perfeito? Então a questão é a seguinte, ó. Tu vai pegar o número 1000, dividir o número 1000 por... 1000 não, 100, né? Dividir o número 100 por quanto? Por 0,04 é o mesmo que multiplicar por... né? Então, tu vai pegar o número 100 e dividir pelo número 0,04, certo? E aí, vem o que eu acabei de dizer. Opa, acabei foi saindo aqui, né? Deixa eu ver se eu... Pai, não tô sei que tenha salvo aqui, né? Ah, daqui, que é o antigo, né? Beleza. 100 dividido por 0,04. Bora transformar esse número decimal em uma fração. Como, professor? Não sei fazer isso, não. Sabe, cara? Tem quantos números aqui depois da vírgula? 2. Qual é o número que tem dois zeros? O 100. Então, 0,04 nada mais é do que uma divisão por 100 também. Então, vai ficar assim, ó. Tu vai repetir o 100 lá em cima, tu não mexeu. E agora, cara, aqui embaixo é o 0,04. Quanto é que é 0,04 em fração? Ora, como tem 2 depois da vírgula, você sabe que é uma divisão por 100. Então, vai ficar o número 4 dividido por 100. Tá? 0,04 nada mais é do que o 4 dividido para 100. Perfeito? E aí nós vamos voltar, galera, para a primeira questão deste dia, onde a gente fez uma questão de divisão de frações, que eu mandei tu fazer um post-it e anotar, né? Anotar. Como é que se resolve uma divisão de frações? Repete a primeira, que nesse caso vai ser só o 100, né? Ou então o 100 dividido por 1, porque você sabe que embaixo desse 100 não tem nada, é 1, né? Ó. Então, repete a primeira, que é o 100 dividido por 1, e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é 4 sobre 100, então vai ficar 100 sobre 4. Beleza? Show de bola, galera? Tranquilo até aí? Difícil? De boas? Foi bem. Então, quanto é que é 100 dividido para 4? Nada mais é do que 25. Ou seja, pegar o número 100 e dividir por 0,04 é a mesma coisa de pegar o número 100 e multiplicar por quanto? Por 25. Então, seria 100 vezes 25, que vai dar 2.500, mas ele não quer saber isso não. Ele quer saber só, né? Por quanto é que você vai multiplicar o 100, né? Vai ser por 25, seria a alternativa A. Beleza? Então, uma questãozinha teórica também, né? Tem que saber as divisões com frações.
certo? Tinha que saber transformar uma fração em decimal, e você pode até achar difícil o primeiro exemplo, mas agora vem o segundo, que é do mesmo jeito, tu vai escrever o número decimal em fração e tu já vai ter uma ideia melhor. Mas tá bom, uai, tá aí, né? Fizemos aí 10 questõezinhas bacanas de fração, tá bom? Espero aí que você tenha entendido. Começamos nossa preparação. Fizemos aqui a primeira parte, ó. Deixa eu voltar aqui pro edital, né? Fizemos a primeira parte aqui de fração, que pega todos aqueles assuntos que eu já tinha riscado aqui para vocês, tá? E depois vamos seguir o edital. O próximo assunto será esse aqui, ó. Múltiplos e divisores, que você já viu mais ou menos o que é MMC, falta só ver o que é o MDC. Tá bom? É isso aí, valeu. A gente se encontra juntos no Google Meet na próxima aula de MMC e MDC e depois aqui no YouTube novamente com exercícios sobre esse assunto. Valeu, gente. Um abraço. Até qualquer hora. Tchau.